Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de meditar com você em Isaías capítulo 31, que nos diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavalos, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio, e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Meu irmão, nesta manhã, Deus ele quer ministrar algo em nossos corações. Deus quer, através dessa palavra, nos levar a uma reflexão de quão nós estamos perto do Senhor ou longe do Senhor. Aqui ele vai estar falando, mandando uma mensagem à nação de Israel, e a palavra se consiste numa repreensão e depois em um convite. Israel ele tinha tendência de sempre se afastar do Senhor. A começar de Abraão, se você pegar no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que Abraão, depois que o Senhor ordena ele sair da sua terra e ir para um lugar que Deus iria direcioná-lo, ele chega em Canaã e quando ele experimenta uma crise, ele vai sair dali para descer para o Egito. Porém, a ida dele para o Egito não foi Deus que orientou. Não foi Deus que mandou Abraão ir. Ele simplesmente entendeu que deveria ir para o Egito, porque a terra onde ele estava passando por crise, estava passando por dificuldades. Porém, no Egito, ele vai ter que sair de lá numa situação que quase ele perde a sua família, em decorrência de uma meia mentira contada por ele. Mais tarde, seu filho Isaac também vai seguir seu exemplo, o exemplo do seu pai. Ele vai descer ao Egito, ele vai sair do lugar onde Deus mandou ele estar para ir aventurar em uma terra onde ele julgava ser propícia para ele prosperar. E ambos tiveram ali, suas desventuras, porque não era o lugar que Deus havia mandado eles estarem. Nós precisamos estar atento à vontade do Senhor e consultar o Senhor. Você vai ver aqui que o próprio Deus ele vai dizer que eles se estribam, confiam em carros porque são muitos, em cavalos porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ele está falando com um povo que seguia seus próprios caminhos, seus próprios corações. É como se eles dissessem: do jeito de Deus não vai dar certo, eu vou fazer do meu jeito. E quando eu saio do jeito de Deus, quando eu saio do projeto de Deus para trilhar meus próprios projetos, eu vou sofrer consequências drásticas por causa dessa minha escolha. A exemplo disso, Abraão, Isaac, como eu já falei aqui para vocês, e vários outros homens na Bíblia que saíram, Jonas, por exemplo, Deus manda ele ir para um lugar e ele desobedece e vai para Tarsis, Então assim, ele desce para Jope, então ele vai colher desventuras no meio dessa caminhada, porque não era o lugar que Deus havia mandado Jonas estar. Você entende? Nós precisamos analisar que a promessa de Deus, por mais que eu esteja vivendo hoje um período crítico, uma dificuldade, mas a promessa de Deus está de pé na minha vida e ela vai cumprir. Porque Deus não depende de um país próspero
para me abençoar. Deus não depende de um lugar fértil para me abençoar. Não. Exemplo disso é Israel. Se você pegar a geografia de Israel, é uma geografia árida, mas é um país próspero, um país que de um alto poder, tanto militar quanto financeiro, né? Dificilmente você vai ver um judeu quebrado. Ou seja, eles estão debaixo da promessa. Essa promessa que, quando Abraão chegou, era uma terra sem nenhuma beleza, sem nada. Mas a promessa de Deus: eu te farei, eu abençoarei a sua descendência, eu farei vocês prósperos. Então você pega a geografia de Israel hoje, você vai ver a prosperidade de Deus na vida daquele povo. Então eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus nos diz que em lugar da nossa vergonha, ou seja, na terra da nossa aflição, Ele vai nos dar dupla honra. Sabe? Não saia da direção de Deus, não confie em homens, não confie em cavalos. É o que Deus está dizendo. Busque a minha direção, o meu direcionamento, busque a minha vontade para você. Busque o Senhor, é tempo de nós buscarmos o Senhor. Aqui no versículo 6 ele vai dizer assim: convertei-vos, pois, ó filho de Israel, daquele de quem vos tanto afastaste. Qual o desejo de Deus? Que eu e você estejamos próximos dele, que não venhamos sair debaixo da proteção dele. É como o salmista no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E seja debaixo, sabe, da potente mão de Deus. Esteja escondido em Deus, não saia debaixo da proteção de Deus. Ainda que o lugar aonde Deus quer que você esteja seja um lugar árido, um lugar aparentemente estéril, Deus vai tornar esse lugar fértil. Deus vai tornar esse lugar abençoado. Porque não é o lugar que depende para Deus me abençoar, mas o quanto perto eu estou de Deus e o quão obediente eu estou à sua palavra. E o convite dele para mim e para você nesta manhã: convertei-vos, pois, ao filho de Israel, daquele de quem vos tanto afastaste. Não esteja longe, não esteja distante. É tempo de nós buscarmos o direcionamento e a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Eu deixo para você essa reflexão nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Fique na paz.